Eu quero que você saiba, vocês estão sendo ministrados aqui, é de verdade. Sabia disso? Vocês realmente estão sendo ministrados aqui. Essas pessoas são sinceras. Eles estão cantando para a glória de Deus. Eu estou te falando. Eu estou sendo ministrado também. O coração deles está em direção a Deus. Nós somos abençoados. Eu disse, nós somos abençoados. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Uau. Aleluia. Quando me fala aí quantos online tem, quantas pessoas tem online. Ok, obrigado. Vocês podem se sentar. Uma palavra eu posso te dar essa noite, que é muito importante para o que vai acontecer aqui no nosso meio, é a palavra chamada foco. Você vai precisar prestar bastante atenção, porque existe uma mudança que vai acontecer essa noite nos ambientes do Espírito. E cada aspecto do ministério de Deus ministrando em nós, nós precisamos saber como nos render a Ele, ok? E só porque algumas pessoas pegam as coisas no Espírito e tiram de ordem, não significa que aqueles de nós que nos treinamos na forma correta não possamos caminhar em dimensões mais profundas de Deus todos os dias das nossas vidas. Veja, Deus nunca... Você nunca chega numa maturidade completa em Deus. Você está sempre amadurecendo, porque Ele é muito grande para você pensar que já chegou lá. Então agora, porque eu quero que você preste bastante atenção nessa mudança, que vamos entrar em outra esfera do Espírito que tem se deixado de lado. Nós temos a palavra, a esfera da palavra, nós temos a esfera da oração, nós temos estamos agora na esfera da ceia, né? Agora numa dimensão mais profunda do que essa, o entendimento melhor, e nós vamos entrar uma outra esfera espiritual que eu penso, que eu sei que por quase 50 anos de ministério, isso não tem sido muito ativado totalmente numa grande porcentagem do corpo de Cristo. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Vamos ler no versículo 13 para a gente saber de quem a gente está falando. 13 e 14. Versículo, Hebreus 1, 13 e 14. Mas quais dos anjos, disse ele a qualquer momento, sente à minha direita, até que eu faça seus inimigos estrados dos seus pés. Ele está comparando Jesus com os anjos, dizendo que Jesus é maior do que os anjos. Mas os anjos têm um ministério, que é para nós. Agora, olha no versículo 14. Nós vamos ler. Depois disso, você vai ver, vai te falar algumas coisas que aconteceram comigo. Eu não sabia que estavam acontecendo. Mas eu vou treinar vocês agora para vocês conseguirem receber os anjos, a assistência dos anjos, quando Deus os enviar para te assistir, para te ajudar e não ter medo. Eles são espíritos ministradores. Por toda a Bíblia, coisas grandes acontecem quando os anjos aparecem. E não acabou isso. Então, versículo 14, agora, ele explica quem são os anjos. Eles não são todos espíritos ministradores. Anota isso aí, espíritos ministradores. Espíritos ministradores. Agora, esse versículo também clarifica, enviados para ministrar.
aqueles que serão herdeiros da salvação. Quantos herdeiros da salvação nós temos aqui? Então, os anjos, o ministério dos anjos ainda está disponível para você. Ok? Agora, algumas pessoas ficam meio estranhas e falam, não consigo ver os anjos. Eu vou te fazer algumas perguntas essa noite para te colocar num posicionamento onde você vai conseguir receber o ministério dos anjos. Olha no capítulo 13 de Hebreus. No versículo 2. Hebreus 13, 2 agora. É possível que um anjo foi enviado para você e você não sabia? Da próxima vez que ele aparecer, você vai saber. Por quê? Porque você vai conseguir estar com a expectativa e algumas coisas que Deus vai abrir para nós aqui essa noite, durante esse tempo aqui, vai preparar a gente para isso, para a esfera desse ministério de anjos ministradores. Ele fala, não se esqueça de entreter estranhos. Você está comigo? Porque através disso, alguns entreteram anjos sem perceberem. Sem perceberem. Eu vou falar algo para você. Eu sei que isso já aconteceu comigo. Eu já falei com algumas pessoas nas minhas transações de ministérios naquela época. E eu pensei que eu estava falando com uma pessoa, com um homem. Mas, ao estudar sobre os anjos, eu sabia que eu estive na presença de um anjo, que Deus havia enviado um anjo para falar comigo, mas eu só vi um homem. Agora, você vai descobrir essa noite que os anjos tentaram te visitar. Abre em Salmo 91. Abre em Salmo 91. Da próxima vez você vai estar pronto. Na verdade, oh meu Deus, existem algumas batalhas que você perdeu porque você não sabia como receber. Ninguém quer perder, né? Abre em Salmo 91. Eu vou ler mais um versículo e vou começar a fazer perguntas para você, para te preparar para isso. Eu vou te dar o assunto já rapidinho. Salmo 91, versículo 11. Vocês estão aqui? Porque ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te carregarão em suas mãos para você não dar com seu pé na pedra. Você vê que existe um ministério aí. Vocês estão vendo? Existe um ministério. Agora, eu quero começar a descortinar, à medida que o Espírito Santo nos lidera, o ministério de anjos sobrenaturais. E eu quero que você pense, eu quero que você se aplique para pensar, aceitando o ministério sobrenatural dos anjos sobrenaturais na minha vida. Eu quero que você anote isso, grave isso em algum lugar. Eu quero que isso esteja bem claro no seu espírito e na sua alma, para você ficar pronto para isso. Aceitando o ministério sobrenatural dos anjos sobrenaturais na minha vida. Salmo 91 acabou de falar que eles recebem ordens a seu respeito. Então, aqueles de vocês que já passaram por algumas coisas, que você já pensou que o seu anjo poderia estar lá te ajudando, nós temos o respeito pelo Espírito Santo, nós temos o respeito pelo Jesus, pelo homem Jesus, mas aqui tem um outro aspecto que Deus enviou para nós e ele está ainda em existência hoje.
ok? Você tem que ter a expectativa. Então, deixa eu compartilhar com você algumas coisas. Como reconhecer e interagir com seus mensageiros espirituais. Nós vamos ver nesse ensino. Eu disse, mas eu vou dizer novamente, para colocar ênfase nisso. Aqui tem outra esfera, eu quero que você pegue essa palavra, esfera, no espírito, onde muitas pessoas perderam ao não entender isso. Nós temos que entrar no entendimento desse tipo de ministério. Isso não é muito ensinado. Isso não é muito ensinado. Eu disse para você a palavra, nós cremos na palavra, cremos na oração, nós cremos em sermos liderados pelo Espírito, mas eu te faço a pergunta, e sobre o ministério dos anjos? A gente coloca muita ênfase em ser liderado pelo Espírito Santo, de manejar bem a palavra da verdade, certo? Vamos pensar em 2 Timóteo 3,15, fala, estude para você se mostrar um homem aprovado diante de Deus, não fique envergonhado, mas manejando bem a palavra da verdade, manejando bem na esfera do Espírito, manejar bem na esfera do Espírito, para que a gente possa receber o nosso benefício completo. Você me acompanha? Eu quero que você ouça isso. Anjos, eles têm um grande papel na esfera do Espírito. Nós vamos ver isso. Até Jesus, o nascimento de Jesus, os anjos trouxeram, quando eles não conseguiam se proteger. Um homem de oração, Daniel também, na cova dos leões, quando não conseguiu se proteger, os anjos estavam lá. Na verdade, eu quero dizer isso essa noite, na presença de Deus. Você não pode perder se você sabe como se render ao seu anjo. Ele não vai deixar você perder. Você não pode ser preso, ficar preso. Eles sempre fazem um caminho para você sair. Então é importante nessas culturas misturadas na qual vivemos agora, onde as pessoas têm definições para seus pecados, para fazer parecer que está certo. Nós temos que estar no ambiente do Espírito para saber. Deus falou isso? Ou é o seu grupo que fala isso? Qualquer coisa que é oposto a Deus está errado. Por causa do perigo. Por causa do perigo. Você precisa saber sobre os anjos. Por causa do perigo. Anota aí. Por causa do perigo desses tempos de agora, eu preciso saber sobre os anjos. Fala, eles não são todos espíritos ministradores enviados para ministrar os herdeiros da salvação, está na palavra. Anota aí. Chegou a hora de você ficar consciente da importância dos anjos na sua vida. Eles não são místicos, mas eles são carregadores de milagres. Eles não são místicos, eles não são mistificados, não, no Espírito. Eles são carregadores de milagres. De novo e de novo nos versículos na Bíblia, você lê versículo a versículo, você sabe, você lê sobre anjos, o ministério dos anjos. Nós acabamos de ver o que acontece e ele foi embora e deixou o ministério lá acontecendo. Então, a sua fé, você tem que entender isso. Algumas dos moveres mais poderosos na Bíblia foram sobre anjos. Nós vamos ver alguns moveres sobrenaturais poderosos na Bíblia. Eu tenho expectativa que eles estão aqui essa noite. E eu vou dizer algo sobre o corpo de Cristo, mas eu não quero que você pegue isso pessoalmente, porque você é parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo precisa do entendimento para cooperar com os anjos da forma correta. Vou pedir ao Espírito Santo para nos dar o entendimento nessa congregação online,
quando os anjos estão fazendo a visita deles. Preste atenção no que eu vou falar agora. E a apresentação deles. Sobrenaturalmente você conseguirá receber. Às vezes você não conseguirá explicar. Muitas coisas aconteceram na minha vida que eu não consigo explicar. Mas eu saí daquilo abençoado. Não precisa ser tão profundo. Eu falo aleluia. Mas eu vou te mostrar, oh meu Deus, a casa que eu orei em línguas, eu vou te mostrar você essa noite que os anjos já assistiram você, já ajudaram você, o tanto que eles conseguiram. Mas após esse ensino, eles vão conseguir fazer o trabalho completo. Por quê? Porque você vai estar com a expectativa disso acontecer. Veja. Não tem como você respeitar quando você não tem expectativa. Porque é como se não existisse. Então não tem como você respeitá-los se você não tem expectativa de vê-los, de tê-los. Veja, você pode dizer que o anjo é um demônio. E o anjo veio para destruir o demônio para você. Então definitivamente os poderes demoníacos não querem que você saiba sobre os anjos. Eles querem que você ore em línguas a noite inteira, e aí o anjo aparece em 45 minutos para resolver a situação e você continua. Tá. Veja, porque eu creio que quando o anjo aparece, uma coisa viva vem dentro de você para você entrar num descanso. Você não precisa lutar mais. Quantos de vocês estão me ouvindo? Ok. Aqui tem uma pergunta que eu vou perguntar. Eu tenho que perguntar porque veio na minha oração e eu tenho que perguntar. Você já teve alguma experiência onde você sabe que teve ali um anjo? Eu sei quando ele mandou escrever essa pergunta. Você já teve alguma experiência onde você sabe, presta atenção, que você sabe que foi com o anjo? E o cristão mediano não teve resposta para isso. Porque eles estão numa esfera manejando bem. Você tem que manejar com a sua palavra, com o seu espírito de vida. Você pode orar em línguas. Você pode ser liderado pelo Espírito. Mas e sobre esses espíritos ministradores? E eles foram usados ao redor por toda a Bíblia. E eles ainda estão em existência. Aqui tem uma outra pergunta para você. Você quer saber como se conectar com os anjos de uma forma bíblica? Deixa eu ver sua mão. Online. Existe uma forma bíblica de se conectar com os anjos. E eles estão ministrando a seu favor. Deixa eu concluir antes de entrar em outro ponto aqui. Meu Deus. Agora, alguns de vocês têm orado por algumas coisas. Coisas que você tem decretado com as escrituras, com os versículos. Você tem algum problema que o anjo possa estar querendo te assistir com isso, te ajudar com isso? E você tem lidado com isso por tanto tempo e o anjo aparece para te ajudar com isso, mas você não sabia como receber? Agora, é outra coisa que eu quero que você anote aí. Os anjos são parte do plano de Deus. Não importa quanta teologia você tenha, ou quanta faculdade você tenha, psicologia, você não pode expulsar o anjo com a psicologia. Eles são parte do plano de Deus. Os anjos são parte do plano de Deus. Então, poderia ser que todas as orações que eu tenho feito, todos os estudos bíblicos que eu tenho feito, eu deixei alguém de fora? Poderia ser que a partir de hoje em diante minha vida vai dar um salto em outras esferas que eu não conseguia cruzar sozinho.
Quantos de vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Veja, nós estamos falando no Espírito agora. Isso é real. Nós não estamos falando sobre Papai Noel ou o coelhinho da Páscoa. Nós estamos falando sobre assistentes espirituais que o Pai, Deus Pai, providenciou para você como seu filho. Não ignore eles. Não empurre esse ensino para o lado. Comece a orar sobre isso. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver os meus anjos. Abre meu ouvido para que eu possa ouvir instruções angelicais. Você me acompanha? Coloca isso no seu tempo de oração, porque chegou a hora para isso agora. Eu disse, coloca isso no seu tempo de oração. Abre os meus olhos para que eu possa ver os meus anjos. Abre meus ouvidos para que eu possa ouvir meus anjos. Porque os anjos trazem mensagens especiais que Deus enviou os anjos com mensagens especiais. Ele enviou o anjo para Maria. Vendo os anjos e olhando na esfera da glória é o desejo de Deus para você. Fique comigo aqui. Porque tudo que eu estou falando aqui, vamos nos aproximar mais. Você precisa saber a presença, o propósito e o poder dos anjos. A presença, o propósito e o poder dos anjos. E eu vou te falar agora, de acordo com o Salmo 91, para você nunca vai perder. Volta de novo lá, volta para o Salmo 91, 11, olha de novo. O propósito deles é que você nunca perca. Ele dá aos seus anjos ordem a seu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Meu Deus Todo-Poderoso. O quê? Meu Deus Todo-Poderoso. Então não importa o que venha contra você. Aquele anjo é poderoso o suficiente. Você não tem que orar para o anjo. Os anjos não são o Senhor. Jesus é o Senhor. Mas eles têm um ministério para você. E se essa é a forma que o Deus Pai criou, é a forma que Leroy vai funcionar, vai aceitar. Você me acompanha? Você vê, não tem como você inventar sua doutrina agora. Você precisa entender que Deus está levando você para uma outra esfera, uma outra dimensão, que você pode funcionar mais alto na unção dele. Os anjos estão lá para te assistir, eles te amam. Os anjos de Deus, eles têm milhares e milhares e milhares de milhões de anjos. Cada um de vocês tem um anjo pessoal. Pense sobre o que vai acontecer com a sua vida hoje à noite, você crendo nisso. Você nunca está sozinho. Ele recebeu ordem de Deus para cuidar de você. Para te guardar, não importa o que venha contra você. Esse anjo está te protegendo, te cobrindo. Me ouça aqui. Isso é o que o Espírito Santo estava me falando. Ouvindo sobre os anjos, saber sobre os anjos, mas o Espírito Santo quer que você tenha a experiência com o anjo. Quem quer que você tenha a experiência? O Espírito Santo quer. O Espírito Santo não tem ciúme entre o Espírito Santo e anjo, porque o Espírito Santo é Deus. Então o Espírito Santo é parte da Trindade que enviou o anjo. A expectativa, a execução
as experiências, a expansão e exaltação, esses são estágios que você vai passar. Você vai ter mais expectativa para ter em desenvolvimento espiritual. E você vai executar isso em fé. Você sabe que é real. E aí depois, meu Deus, você vai ter sua primeira experiência angélica. Quando você vê aquele grande pessoa voar perto do seu lado, que você não sabe explicar, e você não consegue explicar isso para ninguém, ele aparece, depois ele desaparece. Eu sei que eu não estou nesse lugar sozinho. Eu vi alguém movendo aqui. Eu sei que eu estou sozinho aqui. Eu vi passar essa pessoa aqui e o problema acabou. Então, você ser ministrado por anjos, porque você está entrando numa outra esfera. E você... Ai, Senhor, como é que eu falo isso? Eu tenho que falar. Eu vou ter que falar que eu penso que isso é apostólico. Eu penso que a razão pela qual nós não sabemos muito quando deveríamos saber sobre anjos é volta para Efésios 4, de 11 a 16. Louvado seja Deus. Eu tenho essa lição. Não sei como é que eu vou começar hoje, mas tem muita coisa aqui. Vamos lá, 2 Reis. Vamos lá, 2 Reis, capítulo 6. Eu quero que você veja algo, 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Você vê, se os seus olhos não estão abertos, você não consegue ver. As respostas estão lá, a libertação está ali, a vitória está ali, mas os seus olhos estão fechados. Agora, Dr. Forbes enviou para mim um quadro que estava na garagem lá, ele abriu e... Mostra ali, você consegue mostrar no telão com clareza? Esse é um quadro... não sei se você vai conseguir ver direito, eu vou deixar vocês chegarem perto aqui depois do culto, quero que vocês cheguem perto para ver. Nos dá uma ideia do texto que eu vou acabar de ler. Eu penso que você são os soldados, os exércitos com as carruagens de fogo na montanha, tá vendo ali? Vou olhar para você ver rapidinho antes de você ir embora. Porque ali no telão não fica tão quanto no quadro real. Mas em Reis, eu quero que você veja aqui, 2 Reis, capítulo 6, certo? Versículo 15. E quando o servo do homem de Deus acordou cedo e foi em diante, veja, toda a cidade estava cercada com carroças e cavalos. E o servo falou para ele, veja, meu mestre, como faremos? E ele respondeu, não temas, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. 1, 2. E está vendo natural. 1, você, sua esposa, você, seu amigo, só 1, 2. E aí, tem centenas lá fora contra nós. Veja agora. O mundo espiritual faz você parecer doido para pessoas naturais. Você não pode deixar eles mudarem a sua mente, porque eles não conseguem ver. Você não pergunta para uma pessoa natural se ela vê no mundo no espírito. Veja, você tem que saber, eu nunca estou sozinho. Você tem que saber disso. Você tem que saber que o anjo está lá com você. Se você vê ou não vê, ele está lá. Você tem que saber que ele está ouvindo o que Deus fala. Então, quando você fala a palavra de Deus, o anjo começa a mover. O anjo precisa trazer a palavra de Deus para fazer acontecer. Então, quando você fala a palavra de Deus, ele está pronto para assistir você. E você precisa lidar com as pessoas que falam, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Quem é? A gente quem? Eu não estou nessa grupo com você que vamos fazer, Estão falando na TV agora, todo mundo está afundando, Fique pronto para a queda. Eu falei, não, eu não estou com vocês não.
Você não vai ficar pobre. Deus vai fazer algo para você. Você é um dizimista. Não repita o que eles estão falando. Não concorde com os demônios daqueles de lá. Olha o que acontece aqui. Isso aqui é tão simples. E ele respondeu no versículo 16, não temas. Quando você anda no Espírito, as pessoas religiosas, os seus primos religiosos, vão falar, eles vão lá para aquela igreja doida. Eles estão falando uma linguagem que a gente não entende. Eles acreditam que podem fazer tudo. Certo? Por causa da garantia divina. Confie no Senhor com todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Ele reconheça em todos os seus caminhos que ele fará. Ele endireitará seu caminho. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós amamos a Deus, chamados de acordo com o seu propósito. Então, como Elias fez no versículo 17 aqui, ele orou e disse, Senhor, eu oro ao Senhor, abra os seus olhos. Olhos de quem? Você recebeu os olhos espirituais. Que olhos? Olhos espirituais. Você não consegue lidar com os anjos com seus olhos naturais. Veja, você vê o anjo, você vai ver ele no espírito. Vocês vão buscar anjo físico, você não vai encontrar anjo físico. Você vai ter que estar no espírito para ver um anjo. Você me acompanha? Abra os olhos para que ele possa ver, os olhos dele para que ele possa ver. O Senhor abriu os olhos do jovem rapaz e ele viu. E veja, a montanha estava cheia de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Você vê isso? De Elias. Eles estavam lá o tempo inteiro, mas ele não conseguia ver o rapaz. Agora, o seu anjo está aqui. Eu estou aqui o tempo todo, só que você não conseguia me ver. Eu estou ministrando a você essa noite. Se você tiver expectativa de eu estar ali. E quando você precisar me ver, eu vou deixar você me ver. Se você não precisar me ver, você vai ver o resultado. Saiba que eu estava lá. Você entende isso? Fala, glória a Deus. Isso é um aspecto do sobrenatural que nós precisamos estar totalmente conscientes. Ou então nós perderemos visitações poderosas de Deus. Quantos de vocês não querem perder poderosas visitações de Deus? O Senhor está a ponto, o Espírito Santo essa noite com a palavra dele está preparando você para essa visitação poderosa. Você vai ter, para que você não vai conseguir falar para ninguém. Mas eu estou com expectativa. Eu estou com expectativa de algumas coisas que você está tentando resolver. Ao ouvir essa noite, a sua fé vai estar em tal posição que o anjo vai dar um grito, vai falar, minha mão, minhas asas estão funcionando agora. Aquela mulher está com expectativa de eu fazer algo. Uou! Eu quero que você saiba, se você ouviu, o Espírito Santo vai trazer para você, nessa esfera sobrenatural na sua vida, para que você esteja consciente. Você tem que estar consciente e se render a qualquer momento. Você não precisa fazer nada acontecer. Olha em Hebreus 1:14. No 3 ou 4 versículos a gente vai ver. Hebreus 1:14. Vamos voltar lá. Ele fala pra gente claramente quem são os anjos de verdade. Não são eles espíritos ministradores? Quem são os anjos espíritos ministradores? Espíritos ministradores enviados, eles são espíritos ministradores, não são pessoas ministradoras, são espíritos ministradores. Então ele está nessa esfera.
Eu vou te fazer uma pergunta. Quantos de vocês estão apreciando isso? Veja, isso é parte do seu amadurecimento. Você tem que saber já disso. Isso é parte do seu amadurecimento, porque isso te dá um salto no mundo do espírito. Não só ler sobre anjos, mas você vai ter expectativa dos anjos para manifestação na sua vida, não simplesmente na vida de Daniel, na Bíblia. Mas eles ainda estão vivos, eles ainda estão lá. Volta para Salmo 91:11 de novo. Vamos lá rapidinho. Eu quero fazer, a gente vai chegar em algum lugar. O ministério, agora, nós vamos Salmo 91, 11. Eles te guardam em todos os seus caminhos. O quê? Porque ele dará aos seus anjos, plural, ordem a seu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. E você sabe, uma vida longa e satisfeita, ele fala, tá, né? É o último versículo desse salmo. Você não vai ter uma vida longa e satisfeita sem a ajuda de anjos. Eles te guardam em todos os seus caminhos, até seus caminhos feios. Ele está lá para te proteger, para te colocar no lado certo da estrada, se você estiver do lado errado da estrada. Olha em Mateus 4:11. Agora, isso aqui, ok, esse é esse que mesmo que eu vou ler. Se Jesus precisou do ministério de anjos, quem no céu você pensa que é? Se Jesus, ouça, se Jesus respeitou e aceitou o ministério de anjos, por que nós não podemos? O diabo foi embora, deixou Jesus e vieram os anjos ministrar a Jesus. Eles estão lá o tempo todo, prestando atenção. Então Jesus, ele é meu Salvador, certo? E ele é o meu exemplo. E ele tomou a forma de corpo humano, e ele foi um homem que viveu no Espírito, e ele se rendeu ao ministério de anjos. Essa noite, eu me rendo. Jesus é um bom exemplo, não é? Ele veio e ministrou, os anjos ministraram a ele. O diabo deixou ele, que estava tentando, e vieram os anjos e ministraram a Jesus. Jesus falou, o homem não vive de pão somente, mas de toda a palavra. Ele derrotou o diabo com a palavra. Agora, o anjo não precisou fazer nada naquela época, porque Jesus estava usando a palavra, com a espada do Espírito. Depois que a batalha acabou, você fica um pouco fraca. Eles vieram e encheram ele de energia com a presença deles. De vez em quando você precisa que o anjo te dê força. Você passa por algumas coisas, sozinho o anjo vem e ministra você e te constrói de novo, você fica forte. Então agora você tem a palavra de Deus, você tem a oração, você tem o Espírito Santo, e você entra numa outra esfera agora. E não tem ciúmes aqui, eles todos trabalham em conjunto. Deus Todo-Poderoso. Abre em Lucas 14. E eu vou falar algo enquanto você vai abrindo Lucas 14. Se prepare para ter uma experiência com o anjo. Os anjos carregam o sobrenatural, a vontade sobrenatural de Deus. Os anjos carregam a vontade sobrenatural de Deus e o poder de Deus na sua vida diariamente. Porque está escrito, ele dará anjos ordem a seu respeito para te guardarem. Para te guardarem. Olha o versículo 11. Para te guardarem. Para te guardarem. E as suas mãos te segurarão você para que você não tropece com seu pé na pedra.
O seu pé tem chutado a pedra antes, né? Nós erramos no espírito e sabemos que dá um passo para trás, 2. Mas o anjo estava lá para proteger e guardar você. Quantos de vocês ainda estão comigo? Estou tentando chegar em algum lugar. O ministério da palavra, o ministério de Jesus, o ministério do Espírito Santo e o ministério de anjos. Quero que vocês tenham isso, anota isso. Eu vou devagar para você anotar. O ministério da palavra, você sabe que tem o ministério da palavra. O ministério de Jesus, nós temos o ministério de Jesus, certo? O ministério do Espírito Santo, certo? O ministério dos anjos. Agora, orar no Espírito ativa os anjos. Deixa eu falar de novo. Os anjos visitaram você, mas foram ignorados por falta de expectativa. Isso não vai acontecer mais. Fala, isso não vai acontecer mais. O versículo fala, você entreteu anjos e não estava consciente deles. Não sabia. Você está pronto? Você está pronto para algo a mais? Após hoje à noite, os anjos, sobrenaturalmente, a ajuda sobrenatural dos anjos estarão na sua agenda. Deixa eu falar de novo, eu quero que você ouça, porque eu estou com expectativa que o Espírito Santo vai pegar isso, não só as palavras sozinhas, mas com o Espírito Santo ele faz elas ficarem vivas. Após hoje à noite, os anjos, a ajuda sobrenatural dos anjos, que tipo de ajuda? A ajuda sobrenatural dos anjos estarão na sua agenda. Eu consigo ver o anjo movendo os papéis e falando, caso fechado, você vence. Se você está com a expectativa nisso, haverá uma visitação. Não tem como haver a visitação sem a expectativa. Eu estou com expectativa que os anjos vão me ajudar. O resto da minha vida, eu recebo o ministério deles. Aqui, agora. Obrigado, Senhor, pelo ministério dos anjos. Isso é uma boa frase para eu falar aqui. Eu disse antes, eu vou falar de novo. Quando a gente passa nesse tipo de esfera, as pessoas da igreja, as pessoas religiosas, você tem que saber. Membros, eu vou machucar vocês um pouquinho online, mas eu amo vocês sabem disso, né? Vocês aqui que são os remanescentes, que estão aqui dentro. Veja, os remanescentes estão dentro dessa casa. Eu tenho que falar a verdade. Vocês são remanescentes. O remanescente, eles trabalham igual um cachorro. Eles não põem, eles ficam para lá e para cá, eles ficam vigiando. Então você está aqui, você não quer perder nada. Então por isso que você está aqui terça-feira à noite. As outras pessoas, eu vou ter que falar. É para conveniente para eles online. Eu sou o conveniência para eles. Eu não tenho autoridade sobre eles como eu tenho sobre vocês, para treinar vocês e te colocar no lugar onde você amadurece, cresce e desenvolve. Porque numa igreja batista, eles não vão para estudo bíblico, para escola bíblica. Eu fui na igreja domingo de manhã, tá bom. Eu tenho que falar a verdade, vocês estão me olhando assim? Não fica com medo, eu tô falando. Sabe quantas pessoas eram para estar aqui agora? Tem uma coisa acontecendo aqui. Nós estamos entrando numa esfera completamente nova. Você vai para a cama hoje à noite, deitando, sabendo que os anjos estão no seu quarto.
E você sabe, eu tenho o anel do Dallas Cowboy. O rapaz estava entrevistando o rapaz do Dallas Cowboy. Ele chamou ele pelo primeiro nome dele, não. Me chama direito, não me chama. Deus tirou o microfone e foi embora. Eles não respeitaram ele. O rapaz que joga no Dallas Cowboy. Quando as pessoas não te respeitam, elas nunca vão ter o que você tem. Nós temos que tirar esses hábitos religiosos. Nós temos que tirar esses hábitos religiosos. Todas as vezes que a porta dessa igreja está aberta, você tem que estar aqui. Quando você vem aqui, eu não estou aqui, você fica com raiva, não. Cadê o pastor, o apóstolo? Não é da sua conta onde eu estou. Você tem que estar aqui. Algumas pessoas pensaram que eu ia estar aqui essa noite. Não sabe quando eu vou estar aqui. Agora, isso é importante. Não ore para anjos. Aprenda a se render ao Espírito Santo quando ele enviar, ok? Se prepara para isso. Todas as bênçãos que você perdeu estão de volta, chegando até você. E você não as perderá dessa vez. Aleluia! Todas as bênçãos que você perdeu estão de volta indo na sua direção para você. E fala, eu não vou perdê-las dessa vez. Aleluia! Deixa eu concluir com isso, Leroy, já vou concluir. Já é suficiente, eu vou ensinar mais sobre os anjos à medida que a gente avança. Mas você tem que saber esse aspecto. As pessoas que não estão no Espírito, elas pensam... Eu vou falar algo aqui. Os anjos não são assustadores. Não, eles são sobrenaturais. Eles precisam ser recebidos espiritualmente. Você entendeu? Deixe eles trazerem para fora demonstrações sobrenaturais e manifestações na sua vida. João diz, eu estava no Espírito no dia do Senhor. Veja, você precisa estar no Espírito para receber na esfera do Espírito. Eles são espíritos ministradores. Vamos voltar lá rapidinho. Eu vou concluir. Volta para Hebreus 1:14. Hebreus 13:2. Salmo 91:11. Nós vamos ler esses versículos. Está pronto? Nós estamos falando sobre anjos, certo? Pronto, leia. Eles não são todos espíritos ministradores enviados para ministrar àqueles que serão herdeiros da salvação. Todos nós somos herdeiros da salvação, somos nascidos de novo, certo? Agora vai Hebreus 13:2. Isso aconteceu com todos nós, Hebreus 13:2. Isso aconteceu com todos nós. Vamos ler, vamos lá. Não esqueça de entreter estranhos. Porque ali nisso, algumas pessoas entreteram anjos e não estavam conscientes. E eu digo para você, provavelmente isso aconteceu com todos nós. Salmo 91:11. Vamos lá ver. Vocês estão com a anotação aí? Anotação 91:11. O tempo todo. Porque ele dará aos seus anjos ordem a seu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Veja, 3 versículos poderosos, certo? Eu quero que você pense sobre algumas coisas que o Senhor falou para você essa noite. Manifestações sobrenaturais começarão a acontecer na sua vida, porque você está com expectativa delas acontecerem. Ok? Você não precisa estar, você precisa estar no Espírito, você precisa estar no Espírito. Mas os anjos, desde que você nasceu de novo, Deus designou um anjo para você. Agora, sabe o que o anjo está fazendo agora? Batendo palmas e dançando, abanando as abas, porque você vai ter uma forma deles conseguirem trabalhar, porque os anjos,
Oh, Senhor. Eu vou falar. O ministério dos anjos tem ficado constipado quando deveriam ter sido consagrados. Porque ninguém sabe como se render aos anjos. As pessoas não têm expectativas. E a gente quer fazer as danças religiosas de novo, mas é hora de avançar. Quantos de vocês estão prontos para avançar? Você não tem motivo para não avançar, porque você vai ter visitações. O Espírito Santo vai ter certeza de que vai garantir essa palavra que você está ouvindo. Hebreus 1:14. O Espírito Santo vai garantir essa palavra. O quê? Hebreus 13:2. Ele vai garantir essa palavra. Salmo 91:11. Ele vai garantir essa palavra para você, porque você está aqui para receber. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou concluir. Pode vir, eu vou fazer uma pergunta. Onde está o seu anjo agora? Fala comigo. Eu disse, cadê seu anjo agora? Alguns de vocês não falaram nada. Está com medo? Cadê seu anjo agora? Veja, estão com medo de falar que está do seu lado. Eu falei, cadê seu anjo, João? Pô, sai do caminho que eu vou... Então, o seu anjo está com você agora. Por que você não pode falar isso? Por que você pode falar isso? Fala comigo. Porque a palavra diz. Não porque o apóstolo falou, porque está no livro. Você não pode, estou tentando concluir, mas você não pode ir pelo que outras pessoas pensam. Pessoas religiosas, pessoas tradicionais, pessoas de denominações. Você não pode, pecadores. Pecador fala, meu anjo está comigo. Por que você vai falar isso para um pecador? Ele fala, não estou vendo ninguém com você.